Como indivíduos, nossa identidade racial está tão intimamente registrada na forma como vemos e vivenciamos o mundo e as outras pessoas, que é muitas vezes vista como fato natural e imutável da vida. Raça é uma construção social. Isso significa que os estigmas e divisões associadas a ela vêm de fatores políticos e culturais, e não de fatores puramente biológicos. Mas também é uma realidade material, e tem um papel central ao mudar as formas que o poder opera em uma sociedade específica. Devido à atual onda reacionária, racista e nacionalista pelo mundo, é importante que anarquistas desenvolvam um entendimento compartilhado de raça e do seu papel na construção e na reafirmação de hierarquias opressivas. O que exatamente é raça e o que anarquistas têm contra ela? Uma definição geral seria dizer que é um tipo de sistema de castas ou forma de classificar pessoas em hierarquias sociais rígidas, baseado numa ancestralidade percebida e intimamente associada com ideias de nacionalismo, cidadania e classe. Mais comumente associada ao sistema global de dominação colonial europeia, conhecido como supremacia branca, a raça tem outros paralelos, como o sistema de castas na Índia, as construções étnicas de Hutus e Tutsi em Ruanda e no Burundi, e até divisões sectárias religiosas, como entre católicos e protestantes na Irlanda, ou sunitas e xiitas nos países do Oriente Médio. Mas enquanto a raça assume diferentes formas baseadas em fatores políticos e demográficos locais, ela sempre foi e continua sendo uma aliança entre classes. Uma forma de unir a classe dominante com o segmento da classe explorada através de uma identidade compartilhada para projetar força contra quem fica de fora dela. Resumindo, é um jeito dos estados manipularem grandes grupos de pessoas e crer que têm mais em comum com seus governantes do que com as outras pessoas oprimidas. Um antigo antepassado dos conceitos modernos de raça é a ideia do bárbaro, que foi desenvolvida por governantes de diversos estados antigos, desde a dinastia Shang, na antiga China, até os impérios gregos e romano da Eurásia, e os impérios Azteca e Inca da América Central e do Sul moderna. Ao desumanizar etnias fora de suas fronteiras, nomeando-as de bárbaras, governantes conseguiram mobilizar exércitos e racionalizar a escravização de populações capturadas. Séculos depois, a ascensão e disseminação das religiões monoteístas deu uma nova dimensão à construção de raça, quando o conceito ideológico do bárbaro teve nova importância com a introdução das ideias de pagão ou infiel. Doutrinas religiosas que clamavam pela conversão forçada de infiéis santificaram novas guerras de conquista travadas pelos exércitos do cristianismo e do Islã. Temendo o crescimento do Islã, que no século XI tinha se espalhado até o coração da Europa cristã, a Igreja Católica se uniu com as elites feudais e lançou as Cruzadas, uma série de guerras santas que duraram quase 400 anos e plantaram sementes das rivalidades étnicas, nacionais e sectaristas que continuam até hoje. Nos últimos anos da Reconquista Espanhola, a Igreja Católica inflamou os sentimentos de antissemitismo e a histeria cristã, dando início à Inquisição Espanhola. Um sangrento expurgo e conversão forçada de muçulmanes e judeus que serviu como horrendo laboratório para o desenvolvimento da raça como um sistema interno da divisão e de controle social. A Reconquista Espanhola terminou em 1492 e logo veio a invasão acidental das Américas por Cristóvão Colombo. Acreditando que a chamada descoberta do Novo Mundo era sinal da providência divina, depois da santa vitória contra o Islã, a Espanha iniciou a colonização das Américas com um fervor religioso brutal, executando uma campanha de genocídio contra os povos originários, além das conversões forçadas realizadas pelos padres franciscanos e jesuítas. Nas décadas seguintes, a Espanha foi acompanhada no seu saque das Américas por colonos portugueses, holandeses e franceses. Logo começou a faltar mão de obra, depois de muitos indígenas serem forçados a trabalhar até a morte e de matarem milhões de outros com doenças como a varíola. Então, no começo do século XVI, mercadores portugueses estabeleceram o comércio de escravos no Atlântico, um processo grotesco de desumanização onde milhões de pessoas foram sequestradas da África e enviadas para mercados de escravos no Caribe e para as plantações de portugueses no Brasil. A Inglaterra entrou no jogo em 1607 e rapidamente expandiu o comércio de escravos no Atlântico, criando um vasto sistema de plantações no sul da América do Norte e dando início ao inédito processo de migração em massa de europeus. Nas 13 colônias britânicas na América foi forjado um novo pacto de supremacia racial entre os colonizadores de descendência europeia, baseados na sua experiência compartilhada de matar nativos e subjugar africanos. Esse novo sistema, a supremacia branca, proveu a todo homem branco uma parte dos espólios roubados através da conquista territorial genocida e de uma economia baseada no trabalho escravo. Isso também deixou uns poucos homens brancos incrivelmente ricos,
preparando o cenário para a ascensão do capitalismo. Apesar da controvérsia sobre sua própria identidade racial, uma das descrições mais completas de como a supremacia branca funciona nos Estados Unidos foi escrita por Andre Smith, que identificou que seus 3 pilares são escravidão, capitalismo, genocídio, colonialismo e orientalismo, guerra. O primeiro pilar, escravidão, se apoia na transformação do corpo negro em mercadoria e na necessidade de que sejam controlados pela força e aprisionamento. O segundo pilar, genocídio, se apoia na necessidade de que as nações indígenas desapareçam ou sejam assimiladas pela sociedade colonizadora para justificar as reivindicações dos brancos pelas terras que atualmente ocupam. O último pilar, orientalismo, baseia-se no antigo conceito do bárbaro, invocando a imagem de forças externas que querem infiltrar e destruir a sociedade, seja na forma de terroristas islâmicos, países estrangeiros hostis ou simplesmente pelo fantasma de imigrantes ilegais. Através dos séculos, esses 3 arquétipos raciais foram profundamente entranhados na psique das pessoas brancas. E assim, quando negros gritam que suas vidas importam, quando indígenas reivindicam suas terras e culturas tradicionais, ou quando refugiados fogem de guerra e da pobreza e exigem asilo político, isso perturba a estrutura de poder sustentada por esses pilares. A resposta dos estados e elites sempre será tentar reforçar esses pilares, alimentando as chamas da reação paramilitar branca. Para anarquistas que buscam um novo mundo baseado na destruição do Estado e do capitalismo, a nossa tarefa é ajudar a derrubar os pilares nos quais esse sistema se apoia. Para alguns, significa cortar os falsos laços de branquitude e unir-se à resistência daqueles que há tempos lutam contra seu domínio. Trair a branquitude é ser leal à humanidade.